Neemias, capítulo 12. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Versículo 43. Com os muros erguidos e as portas colocadas em seus lugares, Jerusalém começou a renascer das ruínas. Aqueles que antes haviam presenciado a glória da santa cidade e de seu templo, sabiam que as reformas não mostravam sequer o mínimo do brilho que outrora revelava. Aqueles, contudo, que haviam nascido em cativeiro babilônico, contemplavam absortos o vislumbre de um lugar que só haviam conhecido por ouvir falar. Os dois grupos experimentavam sensações diferentes, mas uma mesma alegria que irrompeu em cânticos de louvor e alto júbilo por fazerem parte daquele maravilhoso momento. Precedido pelos levitas e sacerdotes, todo o povo acompanhava dois grandes coros em procissão. Ao som dos coros, acompanhados pelos sacerdotes com trombetas e pelos músicos levitas com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras o escriba ia adiante deles. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro, até que ambos os coros pararam na casa de Deus, e a alegria descrita no verso 43 pôde ser ouvida a grande distância. Diante de um cenário tão propício à verdadeira adoração, da experiência do cativeiro, do reavivamento experimentado pelo estudo da lei de Deus e dos episódios de livramento e auxílios sobrenaturais, tudo cooperava para que o povo permanecesse em santa convicção, como fiéis adoradores do Deus vivo. O sentimento de finalmente estar em casa tomou cada coração em arrebatadora alegria. Estava longe, no entanto, de ser um culto meramente emocional. A presença de Esdras adiante deles era-lhes uma constante lembrança do fundamento de sua fé, a palavra de Deus. Se perseverassem em crescer firmes no conhecimento do Senhor, Jerusalém tornar-se-ia novamente o brilho de Deus na terra, convidando todos os povos a conhecê-lo. Meus amados irmãos, o Senhor deseja levar-nos de volta para casa, para a santa cidade que Ele mesmo nos edificou. Não estamos longe desse sublime momento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O caminho que temos de trilhar até lá deve ser dado com passos não vacilantes, mas firmes, segundo as orientações de um Deus que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Aqueles que aguardam ser recolhidos deste mundo escuro no grande dia de Deus são os que pela palavra têm sido edificados e purificados, reconhecendo a sua total dependência da graça de Cristo. Em oração, aguardam com expectativa contemplar o amoroso olhar de seu Senhor e Salvador, o Verbo, a Palavra, um desejo que o Espírito Santo torna em luz para o mundo, através de uma vida genuinamente convertida. Há um canto celestial e uma alegria suspensa no universo, que em breve irromperá em louvores ao Criador. Mas há um cântico e uma alegria que só os salvos poderão cantar e sentir. Um louvor arrebatador será ouvido no espaço infinito, quando a graça de Cristo consumar o seu resultado eterno. Olhando para o autor e consumador de nossa fé e contemplando as marcas de seu amor, nosso coração se tornará em incansável instrumento de louvor.
Enquanto aguardamos, louvemos a Deus com nossa vida, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vigiemos e oremos. Um bom dia, herdeiros da alegria sem par. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.